Olá, estamos iniciando mais um encontro aqui no nosso programa Castelo Forte, um programa de diálogo, um programa também onde queremos trazer pessoas que contribuem de formas diferentes para a nossa vida, como pessoas, como também sociedade, aqui na nossa região do Vale do Taquari. Hoje nós temos o grande privilégio de conversarmos com o professor Martin Dreyer, que é também autor de diversos livros, grande conhecedor da história e também especificamente da nossa história como luteranos aqui no Brasil e também conhecedor aqui do nosso Vale do Taquari, certamente tem muito carinho também pelas pessoas que aqui moram. Professor Martin Dreyer, obrigado por estar conosco aqui no programa Castelo Forte. O senhor tem pesquisado e tem também dado palestras em vários lugares sobre o jeito luterano de viver a fé. Hoje vivemos numa época onde muitas coisas estão acontecendo no mundo da religião e os luteranos estão no meio dessas mudanças. Quais são algumas características que o senhor destacaria do ser luterano e também especificamente nesses dias de hoje aqui no século XXI? Bem, é um privilégio, antes de mais nada, poder participar do seu programa e conversar com os espectadores também. Nesse ano se completam 190 anos da chegada dos primeiros luteranos no Brasil. Eles são, em muitos sentidos, pioneiros, porque formam o primeiro grupo de não católicos a se estabelecerem de forma definitiva no Brasil. E significou que eles vão ser pioneiros também na luta por direitos humanos, por questão de igualdade no Brasil. Porque não havia para eles cidadania plena, né? Os seus matrimônios não eram reconhecidos, seus filhos eram considerados filhos naturais, não havia espaço para eles serem sepultados nos cemitérios brasileiros, por isso tiveram que ter os seus próprios cemitérios, do que o Vale do Taquari é realmente uma referência, né? E um exemplo claro. Luteranos tiveram que criar suas próprias escolas, porque o culto luterano não funciona no meio de analfabetos. Então era necessário, para poderem ler a Bíblia, para poderem usar o livro de cânticos e principalmente estudar o catecismo menor, que eles fossem alfabetizados. Mais tarde criaram centros de formação para a formação de professores e de professoras. E esses luteranos que vêm são herdeiros de um movimento que iniciou em 31 de outubro de 1517, a chamada Reforma Luterana, e nós em 2017 vamos estar lembrando os 500 anos do início da Reforma. Então, esses luteranos que moram aqui na área de abrangência do nosso programa têm um mandato da Reforma do século XVI, que é uma compreensão do Evangelho que deve ser transmitido. Isso foi feito já através de gerações aqui no Vale do Taquari, mas o momento atual requer o reforço de algumas perspectivas, porque nós vivemos hoje numa sociedade que nós designamos de pós-moderna, e nessa sociedade pós-moderna impera a lógica do mercado, né? Tudo é comprado e aí se perde palavras que para a fé cristã são essenciais, como por exemplo o conceito da graça, né? Onde nada é mais de graça, fica difícil falar de graça e de gratuidade. E isso é uma questão que a Igreja Luterana experimenta em seus primórdios, porque no século XVI estão em voga as chamadas cartas de crédito, em que você compra da instituição igreja cartas de crédito para poder alcançar o céu mais tarde. São chamadas de indulgências, né? Que podem ser plenárias, que podem ser destinadas por um certo número de anos, né? Mas a comercialização da fé e religião é uma questão de mercado. E nós sentimos no presente que a religião, de uma maneira geral, mas também certos segmentos da fé cristã, começam a se submeter à lógica do mercado.
você pode comprar em determinadas instituições religiosas sabonetes especiais para afastar certas formas de perseguição. A crença em demônios tem aumentado muito e por isso o exorcismo. E isso vem do meio brasileiro e a forte influência africana, onde nós não pecamos mais, nós não cometemos erros, nós sempre somos vítimas de alguma entidade, vítima de algum demônio que se apossa de nós. Então, se eu bato na minha esposa, isso não é uma culpa minha que eu fiz, mas algum demônio tomou conta de mim e ele tem que ser expulso de mim. E como é que é feita essa expulsão? Eu pagando a um mercado religioso, a uma instituição religiosa, uma determinada quantia em dinheiro, então isso vai fazer. Bem, a Igreja Luterana no século XVI, e aqui no caso inicialmente um homem sozinho, chamado Martim Lutero, vai acentuar que nós temos que deixar Deus ser Deus. Até quem é luterano teve que estudar uma vez o Catecismo Menor de Lutero, onde na explicação do primeiro mandamento, Lutero vai acentuar: devemos temer e amar a Deus e confiar nele sobre todas as coisas. O que significa isso? Deixar que Deus seja Deus, não é? E que nós devemos aceitá-lo assim como ele é e não submeter Deus às nossas lógicas e às formas de ver, por exemplo, no momento presente, a lógica do mercado e do liberalismo. O que significa dizer que devemos deixar Deus ser Deus? E aí a tradição cristã luterana vai acentuar que nós só temos um rosto de Deus que nos é acessível, que é o Cristo crucificado, que se encontra às nossas costas no altar dessa igreja onde nós estamos gravando esse programa. Quem é Deus e como é Deus? Deus é um Deus que não fica fechado em si mesmo, mas ele se comunica. E ele se comunica de tal maneira que nós o possamos entender também a partir de nossa situação. Então, na pessoa de Jesus Cristo, que a gente conhece como a Palavra de Deus, o Verbo, na pessoa de Jesus Cristo nós ficamos sabendo como Deus é. E como é que Deus é? Deus é um Deus que sai em busca do ser humano, que quer se relacionar com ele, ele se comunica e vai procurar e pegar o ser humano ali onde ele se encontra, nas suas maiores dificuldades, nas suas maiores crises, e ele faz isso de graça. Então esse é o aspecto. Então existe também na nossa sociedade um lugar onde nós somos aceitos gratuitamente, não por causa daquilo que nós somos, que nós fazemos ou do que nós produzimos. Então, essa centralidade do Deus que se mostrou a nós na pessoa de Jesus, isso é fundamental e tem que ser acentuado no presente. Isso é um legado luterano. Estamos conversando com o professor Martin Dreyer, que é autor de muitos livros nessa área da história, da igreja, também da reforma luterana. Professor Dreyer, você fala então desse mercado religioso onde muito é comprado, até a bênção de Deus, a ajuda de Deus. E também nós vivemos como pessoas que experimentam o sofrimento. Cada um de nós também, nas nossas famílias, na sociedade, experimentamos sofrimento. Como é que a igreja luterana, a teologia luterana, vê essa questão do sofrimento? Como é que Deus participa? O que Deus tem a dizer? O que uma pessoa pode esperar de Deus no seu sofrimento? Eu acho que primeiro, esse sofrimento que é uma experiência tão nossa, de dor, o sofrimento da perda, o sofrimento em situação de doenças, de desemprego. A fé cristã aprendeu que Deus é aquele que se solidarizou conosco em nosso sofrimento, entrando completamente na nossa realidade. Então Deus não é uma figura distante, mas ele é um Deus que se aproxima de nós e que se vale agora de seres humanos, por isso a encarnação de Deus, a entrada de Deus no nosso mundo, no amor. O Evangelho de João vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho, né? Esse Deus é um Deus que vai até as últimas consequências no solidarizar-se ao ser humano, e por isso ele entra também na realidade de sofrimento. Por isso, uma das coisas que às vezes causa estranheza em pessoas que observam luteranos é que o luterano acompanha, por exemplo, a dor do ser humano, inclusive até a sepultura e além da sepultura, não é? Os pastores e as congregações luteranas se reúnem em torno de uma sepultura, na hora do sepultamento, para mostrar a solidariedade em relação aos familiares, mas para dizer também que junto até a sepultura Deus está conosco e não nos abandona. Por isso, após um sepultamento, nós sempre vamos colocar uma cruz na cabeceira da pessoa que entregamos à terra, para dizer que o crucificado está aqui, e essa cruz é agora um sinal de esperança, porque Deus não deixou o crucificado na morte, Deus o ressuscitou na manhã da Páscoa, não é? Então, esse mesmo crucificado, que é sinal de esperança, quer dizer, da presença de Deus, vamos dizer assim, em meio ao nosso sofrimento, esse mesmo crucificado é sinal de esperança para nós, de que a morte não tem a última palavra, nem o sofrimento tem a última palavra, mas que a última palavra é realmente a palavra da vida. Deus quer a vida e não a morte das pessoas. E isso nós notamos de uma maneira muito plástica na vida, paixão e morte de Jesus Cristo, né? Então essa característica me parece essencial, porque nós temos esperança para essa vida, mas também para além dessa vida, por causa de Jesus. A partir dessa compreensão de que Deus se faz presente em meio ao sofrimento, nós não precisamos comprar esse amor de Deus. Como que o senhor enxerga isso na prática da fé cristã no dia a dia, no envolvimento na comunidade? Talvez seria fácil uma pessoa pensar, olha, então se Deus já me ama, se eu não preciso conquistar ou comprar o favor de Deus, então eu não preciso fazer nada. Como é que isso nos envolve? Como é que Deus nos chama a viver a prática da vida cristã na comunidade? Como é que o senhor enxerga e explicaria esse sentido? Eu vou começar com um exemplo da entrada num templo. E nós estamos aqui fazendo essa entrevista dentro de um templo. O que é o templo cristão? Ele nada mais é do que o sepulcro no qual Jesus foi sepultado. Teve o seu corpo morto sepultado. E quando aquelas mulheres, na manhã da Páscoa, vão em direção à sepultura de Jesus, elas estão fazendo isso sem esperança. Elas vão lá embalsamar um corpo e prestar a última honraria ao corpo falecido. E quando chegam lá, vão receber um anúncio: ele não está aqui, ele ressuscitou. Então, as pessoas que se dirigem a um templo cristão são pessoas que vão lá em busca de alento, de lenitivo para o seu sofrimento, também para agradecer por algo que lhes foi passado, dado de presente da parte de Deus. Mas, em última análise, é a comunhão das pessoas que estão sofrendo por causa de si mesmos, por causa das dificuldades, problemas, males que infligiram a outras pessoas, mas no culto, numa comunidade que vai existir também além das paredes do templo, ali existe a comunhão solidária dos que querem ser um Cristo para o outro. Então, o que são comunidades cristãs? Eu gosto de dizer que são grandes hospitais onde nós nos recebemos e nos acolhemos, usando uma linguagem teológica,
Só pecadores e pecadoras fazem parte de uma comunidade cristã. São pessoas que realmente estão precisando de Deus e que vêm em busca de um Deus que as aceite assim como elas são. E só quando a gente é aceito, assim como a gente é, que a gente é capaz de fazer penitência, de mudar a vida e colocar também sinais de melhora dentro do mundo no qual nós vivemos. Muito interessante essa explicação. Às vezes a gente tem dificuldade de se sentir aceito. E às vezes a gente tem dificuldade em aceitar o outro também. Na comunidade, nas igrejas luteranas, também às vezes podemos ter dificuldades com essa questão de nos sentirmos aceitos, amados por Deus e também aceitarmos e acolhermos as outras pessoas. Na sua experiência como historiador, conhecedor também da nossa região aqui no Vale do Taquari, que influências tem sido parte da história, digamos assim, de muitos luteranos aqui na nossa região? Certamente as pessoas trazem, quem sabe, da sua família, da sua história, certos pensamentos, costumes e visão de igreja. Alguns talvez que ajudam e outros talvez não ajudam tantos. O que o senhor conhece, sabe aqui dessas, talvez, tradições, experiências de história de vida luterana? Pastor Eric, eu colocaria o seguinte, pegar um exemplo bem prático, que é a participação de luteranos na celebração eucarística. Alguns grupos de imigrantes que vieram para o Vale do Taquari tinham o costume de somente ir 2 vezes ao ano participar da Eucaristia, porque achavam que isso era um ato tão sério, que requeria tanto preparo, que você tinha que se preparar realmente por um longo tempo antes de poder participar da celebração eucarística ou da ceia. Alguns levavam isso mais a sério ainda, que minha mãe, por exemplo, que a gente tinha que ir em jejum para receber o Jesus que estava presente no pão e no vinho que era servido na Eucaristia. Se havia uma briga com um vizinho, também não se participava da Eucaristia. E eu tenho acentuado sempre o seguinte, que Jesus, ele fazia o contrário do que nós. Ele convidava justamente as pessoas que estavam necessitadas e carentes para virem se assentar à mesa com ele. Isso era algo que ele, inclusive, faz o tempo todo. Ele convida tão seguido pessoas para se assentarem à mesa com ele, que ele vai ser chamado de comilão e beberrão, e os fariseus vão criticá-lo, porque ele faz o contrário daquilo que diz o Salmo de número 1, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. E então eu sempre tenho dito, quem é que deve participar da Eucaristia? Quem é pecador. Quem não é pecador jamais deveria ir, porque ele não precisa de Deus, ele é autossuficiente. Ele é como aquela pessoa que caiu no banhado, está afundando, vem alguém, ele estende as mãos e vai dizer, me dê a mão que eu consigo tirar você aí de dentro, e ela vai dizer, não, muito obrigado, a hora que eu quiser sair eu me puxo pelos cabelos e saio. A experiência maravilhosa na fé cristã é essa relação, situação, experiência de dependência de Deus, onde nós sempre, de novo, vamos nos sentir muito bem recebidos e muito acolhidos. Professor Martin Dreyer, ainda um comentário seu sobre a questão do dinheiro, a questão da contribuição, que é um tema que às vezes alguns preferem não falar muito. O que está por detrás da compreensão de muitos luteranos ou comunidades sobre essa questão da contribuição do dinheiro na igreja? Veja o seguinte, quando os luteranos vêm para cá, eles vêm da Europa Central. E ali quem organiza e administra a igreja é o senhor do território, o príncipe, o rei ou o duque. Quando vieram para cá, o Império do Brasil administrava a Igreja Católica. Não havia instância que organizasse os luteranos. Então, como é que eles tiveram que se organizar? Na forma de um clube.
E quando a gente tem um clube, uma sociedade, que é um termo usual no Vale do Taquari, a gente precisa de contribuições para manter a escola, o prédio, o clube de bolão, o clube, a sociedade bailante. Então eles se organizaram nessa forma. Ora, em clubes, todo mundo dá a mesma contribuição. E isso não é muito fraterno entre cristãos, onde aqueles que têm mais posses deveriam contribuir com mais para auxiliar os menos aquinhoados. Então, contribuição é algo importante para a gente poder manter o trabalho que a gente tem, obras de caridade, contratar pregadores e professores, isso é fundamental. Diferente isso é um problema hoje do mercado religioso, é quando você vai vender graças, quando você vai vender bênçãos, quando você vai vender cura. Não é? Aqui nós temos novamente a criação de cartas de crédito dentro do mundo da religião. Estamos conversando com o professor Martin Dreyer, professor de História Eclesiástica, autor de livros, professor também universitário já, e nosso tempo aqui, infelizmente, professor Martin, ele é um tempo curto para tantos assuntos. Mas eu gostaria ainda de pedir que o senhor, por gentileza, nos deixasse, quem sabe, uma palavra final em relação, quem sabe, a algum desafio que o senhor vê entre os cristãos, luteranos ou em geral também, aqui, quem sabe, no sul do Brasil, no Brasil nos dias de hoje, e quem sabe uma palavra também de estímulo, de ânimo, uma palavra que nos possa também apontar aquilo que está bem, que está bonito a partir do testemunho da igreja aqui no Brasil. Eu acho que é fundamental sempre para pessoas cristãs e para as denominações cristãs que elas consigam transmitir para o meio em que vivem que Deus é o verbo, aquele que se comunica, que sai de si, que vai ao encontro do ser humano. Do verbo de Deus também faz parte a sua criação. E nós que somos parte integrante dessa criação, fomos nela colocados também por Deus para preservarmos e mostrarmos ao mundo que esse mundo é e continua sendo a boa criação de Deus. Mas cabe às pessoas ligadas à fé cristã colocar sinais dessa presença e dessa esperança de Deus em nosso mundo. E é isso que eu desejo a todos os ouvintes do seu programa. Muito bem, agradecemos ao professor Martin Dreyer pela sua presença e ainda convido o senhor a fazer ainda quem sabe, uma pequena propaganda do seu livro recentemente lançado para aqueles que nos assistem, quem sabe gostariam de adquirir, de encomendar esse livro muito importante que foi recentemente lançado. Na realidade foram 3 livros no corrente ano, um chamado 190 anos de imigração alemã no Rio Grande do Sul, Esquecimentos e Lembranças. O segundo livro é uma biografia do pastor Wilhelm Rotermund, que é o homem que, a partir de 1874, vai começar a organizar a igreja luterana dos imigrantes alemães. E o terceiro livro saiu há 6 semanas atrás, é uma biografia de Lutero, intitulada De Luder a Lutero, uma biografia. E eu acentuo ali o aspecto da liberdade cristã, que vai fazer com Martin, que inicialmente é Luder no seu sobrenome, coloque um TH no lugar do D no seu nome, onde ele quer acentuar a importância da liberdade que Deus nos dá ao nos aceitar incondicionalmente na pessoa de Jesus Cristo. E esses livros podem ser encontrados através da editora Sinodal, em São Leopoldo. Você pode acessar, inclusive, a editora na internet, né? Ou também pode procurar informações na própria Secretaria da Comunidade Evangélica de Lajeado. Fica o convite, então, para conhecermos essas publicações recentes do professor Martin Dreyer. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, também a sua presença aqui no Vale do Taquari, trazendo também essa palestra junto aos ministros e ministras da SLB no Vale do Taquari. Muito obrigado.